Então, vamos ao último tema do nosso processo, né, de formação, nosso processo de desenvolvimento pessoal. Eu espero que realmente haja contribuído para o processo e continue contribuindo para o processo de vocês, não só nessa formação como diáconos, mas para a vida de vocês, assim como significou para mim, né? Tá preparando os temas, tá compartilhando com vocês as minhas experiências de vida, me ajudou e muito também a continuar nesse processo de desenvolvimento. Então, hoje, no último tema, eu decidi falar, frisar na vocação do serviço, né, como uma forma concreta de servir e de exercer a liderança de vocês como cristãos, né? Eu não vou falar, vocês vão estudar toda a questão do que significa ser o diácono, mas eu vou trazer algumas coisas para vocês. Então, a vocação de diácono é a vocação do cristão, né? Então, a gente pode pensar nessa vocação de cristão. Então, primeira reflexão que eu trago para vocês é que no ser humano, em nós, está tanto a raiz como a solução dos problemas. E nós já vimos, né? Nós vimos desde lá do começo, né, do processo que a gente vem fazendo, como a gente ir crescendo, como a gente ir dando soluções aos nossos problemas pessoais, aos problemas que a gente tem no nosso relacionamento com os demais. Então, lembrem-se sempre, a raiz e a solução está aqui, ó, dentro do meu coração. Então, diante disso, nós devemos pensar que precisam, né, de pessoas, é necessário pessoas que deixem de lado, né, o seu próprio egoísmo e comecem a pensar no bem comum para construir, né, essa nova sociedade que a gente precisa. Eu sempre digo, e o gente que avança e o viva la gente, né, gente que avança e viva la gente são essas mesmas coisas, é a mesma organização, algo que eu aprendi nesse movimento e que eu compartilho, nossa, 100%, tá? Nada muda no mundo se eu não mudo primeiro. E o próprio Gandhi dizia e diz, a gente repete até hoje, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, se você vê algum âmbito da tua vida que existe, que necessita mudança, no âmbito da tua vida, né, na tua casa, no teu trabalho, na tua comunidade, na paróquia, né? Então, seja você também a pessoa, né, que vai lá e contribui. Então, existem algumas características pessoais para esse líder que nós estamos chamados a ser, que vocês estão chamados a ser, né? Através desse diaconato que vocês estão se preparando para ser, né? Primeiro, liderar pelo exemplo, né? Então, uma atitude fala muito mais que 1000 palavras. Quantas vezes, não sei, lembre lá do exemplo, né? Você diz para a tua filha, não minta. A verdade é sempre fundamental. Alguém liga para você e você diz para a tua filha, diz que eu não estou. Olha o exemplo que você está dando, né? Então, olhem, a gente lidera, né, pelo exemplo. A outra coisa é a autoconfiança, né? A autoconfiança é a gente realmente acreditar que a gente pode, que a gente é capaz, né? Que a gente tem muita coisa para dar para os outros. E aí está relacionado lá, né, quando a gente viu o tema da autoestima, de crescer em alto valor e realmente acreditar que nós podemos contribuir, que nós podemos fazer algo bom pelos demais. Também procurar a pessoa, né, esse líder, e essa pessoa que a gente está chamada a ser, vocês como diácono, né, eu como educadora, e vivendo a minha vocação de cristã também, né, é conhecer o meu próprio potencial e também reconhecer os meus limites, né? Eu posso até aqui. Quando eu voltei para Maringá, né, e que me ofereceram trabalhar com o pós-crisma, né, eu voltei em 2019,
como sacerdote, me conhecia, me convidou. Aí depois já veio o convite para catequese, para voltar da catequese, e eu disse, não. Às vezes a gente quer abarcar muito e aí a gente termina não fazendo nada bem, né? Então, bem, vou me focalizar naquilo que eu posso fazer e dar o máximo de mim naquilo, né? E isso também é importante reconhecer os nossos limites. E ao semear valores, outra coisa que é importantíssimo, né? O valor, a gente pode falar deles, mas a gente é a volta e é através do nosso exemplo, a gente vai semeando esse valor que dignificam as pessoas. E outro ponto é a incorruptibilidade e a madurez emocional, né? Então, um líder, ele deve ser independente. Ele deve ter os seus princípios, deve ter os seus próprios pensamentos, e ele não pode ser comprado pelos 3 P's. Os 3 P's que é o poder, o prazer e o dinheiro, a plata, né? O dinheiro, o money, né? Aqui eu estou falando do dinheiro, da prata, do dinheiro, tá? Os 3 P's, porque esse dinheiro aí. E nem quando vocês forem diáconos, vocês se perderem, né? Nesse poder que vocês têm de liderança. Isso é fundamental. Então, uma coisa que a gente também tem que crescer é a gente não pode ser guiado pelas nossas emoções, desses altos e baixos no nosso relacionamento com os outros, né? O nosso sentido de humor, uma hora tá bem, outra... Acontece isso? Acontece, mas lembra lá que a gente trabalhou. Como eu trabalho, o meu sentido, né? As minhas emoções e o meu estado de ânimo, isso é fundamental. Então, na liderança, né, vocês foram chamados para serem diáconos, e isso é realmente uma vocação de serviço. Tá? Então, quer dizer, ser líder, assumir uma liderança na paróquia de vocês, né, é um chamado ao serviço. Tá? E essa liderança realmente, ela tem um propósito, e o propósito da qualquer liderança é o serviço. Tá? É muito errado aqueles líderes, e a gente tem muitos exemplos desses líderes, que assumem a liderança para tirar proveito próprio, né? Então, a palavra liderança, ela tem a raiz anglo-saxônica, na palavra leaden, que no inglês antigo significa ir com alguém, liderar com viagens, né? Liderar as pessoas no caminho, né? Mostrar o caminho para as pessoas, né? Quando estavam de viagem. Então, segundo a língua espanhola, o dicionário da língua espanhola, a liderança é a direção, a gestão, né, de um partido político, de um grupo social ou de outra coletividade. O Larousse, o dicionário Larousse, diz que liderar é dirigir ou estar à frente de um grupo, é ocupar em uma empresa o primeiro lugar, né, em uma determinada ocupação. Então, é sempre essa questão de dirigir, de mandar, né, segundo trazem os dicionários. E James Hunter escreveu o livro A Paradoxa. Ele dizia que a liderança é a arte de influenciar o pensamento e comportamento das pessoas para que, com entusiasmo, elas trabalhem na realização de objetivos para o bem comum. Né? Eu estou totalmente de acordo com essa definição. Então, primeiro, liderar é uma arte. Né? Então, quer dizer, é uma habilidade que a gente pode desenvolver e pode ser aprendida. Aqui, não só é líder quem tem um temperamento extrovertido, como um colérico, um sanguíneo, ou quem no eneagrama tem uma participação mais assim nessas questões de liderança. Não. Tá? Uma pessoa mais introvertida também
pode liderar, porque pode aprender, pode desenvolver essas habilidades. Então, vocês, independentemente do temperamento ou do tipo, né, do número do enneagrama que vocês tenham, vocês podem crescer, podem desenvolver as habilidades, tá? Para poder cumprir o melhor serviço como diáconos, né? Na questão do influenciar outras pessoas. Influenciar não é manipular as pessoas, é você mostrar um caminho, é você dar opções às pessoas e deixar que elas aceitem livremente aquilo que você está propondo, né? Então, isso também é fundamental. Essa liderança tem um objetivo comum. Quer dizer, você vai mostrar, né, para as pessoas qual é esse objetivo, qual é o caminho que é comum a todos, não é eu quero fazer isso e eu vou manipular as pessoas para que elas façam a mesma coisa. Não, tá? Nós temos que descobrir que esse fim é benefício para as pessoas, né? Ela tem que favorecer as pessoas, não é a mim, ok? E esse bem comum, ele vai buscar o melhor, levando em conta o que é justo para todos, ou pelo menos para a maioria das pessoas, e que ela não vai em contra da dignidade de ninguém, de nenhuma pessoa, de nenhum grupo, ok? Então, assumir uma liderança, e vocês que estão se preparando para ser diáconos, vocês vão assumir uma liderança, querendo ou não, porque faz parte do chamado, né, de ser essa pessoa que está aí, né, na paróquia, ajudando as pessoas também no crescimento da sua fé. Então, a gente não pode continuar sendo um mero observador, a gente tem que escolher participar, né, ativamente e deixar a nossa marca, deixar algo positivo na vida das pessoas. Os valores também vão determinar a exatidão dos nossos objetivos. Quais são esses valores, né? A gente trabalhou lá no primeiro módulo e depois a gente foi reforçando. Esses valores, os valores que a gente vive na nossa vida são os alicerces para realmente tudo que a gente faça seja como que sentido, né? Dá sentido à nossa vida e a gente faz porque realmente ela tem um alicerce forte e um alicerce que se preocupa mais com os outros do que nós mesmos. Então, um líder sem valor é um líder sem valores, sem viver esses valores, é um líder vazio, né? E mais cedo ou mais tarde ele vai deixar de ser líder, porque as pessoas também olham e veem isso, tá? Então, isso é importante. As pessoas vão acreditar em vocês, vão seguir, tá, os ensinamentos. E qual é o ensinamento? Bem, é ter a nossa vida entregada a Deus, tá? É viver essa missão de cristão. Então, isso é fundamental. Então, volto a reforçar que se a liderança é uma arte, né? Que a gente pode aprender essa série de habilidades e a gente pode desenvolver ela. A liderança serve a todos. É um serviço, é um compromisso, ok? Com os demais. Então, todos nós podemos decidir ser líderes. Primeiro da nossa vida, da nossa própria existência. Aí, ali, assumir uma liderança na nossa vida, no papel de diáconos que vocês vão assumir, né? É uma oportunidade concreta de servir. Então, volto lá, a vocação de diácono é uma vocação do cristão, tá? E essa vocação é o serviço, acima de tudo, o serviço. Na antiguidade, o diaconado, ela cuidava da parte da caridade, do dinheiro, né?
ele sempre tomou conta dessa parte da caridade, do dinheiro da igreja, e depois dos anos 500, depois de Cristo, isso como que desapareceu, né, o diaconato, e voltou, né, já faz algum tempo, essa questão, essa vocação, né, do diácono, da sua presença na igreja. E é uma vocação, a vocação é o serviço da caridade, o serviço da organização, e hoje em dia já está acontecendo isso, né? Quer dizer, já está voltando às raízes, mas principalmente a vocação de diácono é a vocação ao serviço celebrativo, ao serviço caritativo e ao serviço pastoral, né? Olha, vocês têm uma grande missão nas mãos de vocês, né? Se vocês decidirem continuar nesse processo, né, de formação para se tornar diáconos. E isso pode ser, e esse é um motivo também pelo qual nós realizamos todo esse processo de desenvolvimento pessoal. A gente começou lá no primeiro módulo com o conhecer-se, passamos, né, a gente viu no primeiro módulo, a gente viu o tema do autoconhecimento, que importância tem, a nossa forma de ser no mundo, né, como nós damos prioridade ao nosso ser antes do ter e o fazer, também as dimensões do ser humano, nós vimos também, os tipos de tipologia, né, temperamentais, os nove tipos do eneagrama e os nossos valores, né? E, fundamentalmente, eu tenho que conhecer-me. Depois a gente passou ao módulo do aceitar-se, né? O tema da autoestima, como eu me valorizo. O terceiro módulo, a gente trabalhou o tema da liberdade, né? Como essa libertar-se, né? Superar as nossas fraquezas, buscar o equilíbrio dos nossos comportamentos, também ser consciente dos modelos mentais que a gente tem e conseguir se libertar desses modelos mentais, que a liberdade primordial é a liberdade interior e o nosso autocontrole frente a coisas que que tiram a nossa disciplina, que tiram o nosso foco. Trabalhamos o tema da caixa preta. Importante reconhecer que existem algo, quando a gente consegue ver, tá? Não é estar escavando o passado para descobrir coisas sem explicação, não. Frente a uma coisa que me paralisa, será que não tem alguma coisa nos meus 7 primeiros anos que aconteceu e eu não sou consciente? Né? E aí sim eu vou olhar a minha caixa preta. Tá? E se não tiver, que maravilha! No quarto módulo, né, nos primeiros a gente fortaleceu o nosso ser, a nossa pessoa, e depois a gente começou bem. Mas nós não estamos sozinhos no mundo, nós estamos chamados a nos relacionar com os demais. Então aí a gente trabalhou a arte de conviver, os valores como a confiança, né? A confiança como fonte de convivências saudáveis, como nós estamos cumprindo as nossas promessas, como a gente está fortalecendo a que as outras pessoas continuem confiando em nós. Falamos das 5 linguagens do amor, como eu recebo a mensagem de que as pessoas me amam, né? E se eu estou compensando ou se eu estou realmente vivendo valores, né? Para preencher as minhas necessidades, para satisfazer as minhas necessidades. Eu estou compensando ou eu realmente estou colocando valor naquilo? No módulo passado, a gente viu o tema do desenvolver-se. Aí, então, como a gente pensa, como a gente sente, como decidimos, e um tema inteirinho para trabalhar as nossas emoções, como reconhecemos, né, e trabalhamos. E nesse módulo, o realizar-se qual é o propósito da minha vida, a minha vocação e missão particular, e o diaconato como um serviço. Então, nada mais é do que uma maneira concreta da gente poder, né, se dar aos demais, de realmente poder cumprir esse serviço,
né? Esse serviço primeiro de cristão, através daquilo que vocês estão chamados. Então, a reflexão desse último tema, e que fica aqui como para vocês, né? Então, o diaconato como um serviço. Então, a pergunta é: como pretendo desenvolver meu diaconato de forma a servir o povo de Deus, a igreja e me realizar? Eu agradeço enormemente toda a participação de vocês, os trabalhos que vocês fizeram, as reflexões que vocês fizeram no decorrer deste mais de quase 2 anos, né, que a gente está aí no processo, nesse processo de desenvolvimento pessoal. Esse processo não termina com esses 6 módulos, ele vai dar na vida de vocês durante muito tempo, mas saibam que para mim foi um prazer, foi um honor, né? Uma bênção também poder haver preparado esses módulos e haver compartilhado com vocês um pouco daquilo que eu fui aprendendo e continuo aprendendo na minha própria vida, né? Para eu poder cada vez mais ser fiel ao chamado que Deus me deu, né? Que é servir através da educação, ok? Deixo para vocês um enorme abraço em Cristo e que Ele possa guiar a vocação de vocês como diáconos. Um abraço enorme.